Há mais de 1 bilhão de anos, uma raça de seres imortais dominou uma das fontes de energia mais poderosas, a energia esmeralda da força de vontade. Com esse poder, os Guardiões formaram a Tropa dos Lanternas Verdes, um grupo com o único propósito de proteger o universo. Sua maior ameaça surgiu na forma de um ser conhecido como Parallax, e apenas o membro mais forte da tropa, Abin Sur, foi capaz de aprisioná-lo no planeta Ryut. Algum tempo depois, uma equipe alienígena acidentalmente cai em Ryut, onde acaba encontrando a prisão de Parallax. De repente, o chão desmorona, e a tripulação cai justamente na parte onde Parallax está preso. Ele então usa o medo deles para roubar sua força vital, tornando-se forte o suficiente para se libertar e escapar. De volta à Terra, um jovem Hal Jordan vê seus pais discutindo à noite, mas logo eles se reconciliam. Seu pai Martin o acompanha até o quarto e comenta como sua mãe sempre se preocupa antes de seus voos de teste, já que ele é um piloto profissional de testes. Quando Hal pergunta se ele sente medo, Martin responde que é seu trabalho não sentir. Em seguida, o encoraja a dormir. Na manhã seguinte, Hal sai de casa animado, sem nem tomar café. Por um momento, corre atrás do ônibus escolar como se estivesse tentando alcançá-lo, mas então faz um desvio repentino e vai para o local de trabalho de seu pai. Lá, encontra Martin se preparando para mais um voo de teste, enquanto Carl Ferris, seu parceiro, se oferece para levar Hal ao escritório. Antes de sair, Martin joga sua jaqueta para Hal e pede que ele a mantenha aquecida até seu retorno. No escritório de Carl, Hal conhece Carol, filha de Carl, e Hector Hammond, filho do senador Hammond, e todos seguem para a pista de decolagem para assistir ao voo. As crianças chegam à pista, mas Hal corre para a frente da multidão para ter uma visão melhor do pai. O jato decola, mas pouco depois que está no ar, o motor explode. Isso causa pânico, e o jato perde o controle, colidindo com a torre de controle. Enquanto várias pessoas correm em desespero, Martin tenta pousar a aeronave danificada com segurança. Hal, por outro lado, corre em direção ao jato, enquanto Martin consegue trazê-lo ao chão. Ele sorri ao ver a janela abrir, e Martin sai em segurança. Hal continua correndo até o jato, mas é subitamente lançado para longe por uma explosão. Ele não consegue fazer nada para salvar seu pai e fica em choque enquanto observa os paramédicos chegando à cena. Nos dias atuais, o lendário membro da tropa, Abin Sur, pilota sua nave quando recebe uma chamada holográfica de seu amigo e parceiro, Sinestro. Ele informa Sinestro sobre sua localização e tenta passar uma mensagem para Fentara, mas descobre que ela está morta. Também é informado de que um planeta inteiro foi destruído e que foi encontrada a essência amarela por toda parte. De repente, o anel de Abin Sur o alerta e ele ouve uma estranha voz chamando seu nome. Uma força poderosa surge do nada e destrói a cabine de sua nave. Abin Sur percebe que Parallax veio se vingar. Parallax consegue feri-lo gravemente antes que ele fuja em uma cápsula de escape. A caminho do planeta habitado mais próximo, ele avisa os Guardiões sobre seus ferimentos e a ameaça que enfrentou. Enquanto isso, Hal acorda atrasado para o trabalho. Ele se veste apressadamente, entra no carro e, enquanto dirige em alta velocidade, tenta embrulhar um presente para o aniversário do sobrinho. Isso quase causa um acidente, mas ele consegue retomar o controle do veículo. Na Ferris Aircraft, Carl apresenta uma nova aeronave chamada Saber, que supostamente possui todas as capacidades de voo e combate de um piloto humano, mas sem os erros humanos. O senador Hammond também está presente e informa aos investidores que haverá um teste simulado contra 2 dos melhores pilotos da empresa. Hal finalmente chega e vai se trocar, mas encontra Carol, que o repreende por ser irresponsável e diz que não conseguiu vencer os Sabers em combate. Ela insiste para que ele leve o teste a sério, pois os resultados são importantes. Hal então garante que vai provar porque é o melhor e que eles vão derrotar os Sabers. Mais tarde, Hal e Carol iniciam o teste, com os investidores assistindo da sala de controle. Tom Calmaco lidera a equipe de engenharia e todos observam enquanto Hal e Carol tentam escapar dos Sabers. Pensando em uma estratégia, Hal decide usar Carol como distração para enganar o inimigo. Os Sabers rapidamente derrubam Carol e partem para cima de Hal. Percebendo que tem apenas uma chance, Hal decide ultrapassar os limites das regras de combate e sobe além dos 50 mil pés de altitude. Os Sabers sofrem falhas e não conseguem alcançá-lo, dando a ele a chance de derrubá-los. Infelizmente, o jato de Hal também apresenta falhas, e ele tenta restabilizá-lo enquanto despenca rumo ao solo. Enquanto tenta retomar o controle, Hal se lembra do trágico incidente que tirou a vida de seu pai e começa a entrar em pânico. Tom tenta convencê-lo a assumir o controle, mas não consegue. Então o alerta de que está perigosamente perto do solo. Hal finalmente recobra a consciência e se ejeta, tentando recuperar o fôlego. No escritório de Carl, Bob insulta Hal por suas ações, enquanto Carol o repreende. Hal argumenta que fez um favor a todos ao mostrar o que os Sabers podem ou não fazer. Carl percebe que terá de demitir alguns funcionários por causa do erro de Hal e tenta demiti-lo, mas Carol se recusa e, usando sua autoridade como vice-presidente, o suspende e o coloca sob investigação. Bob então ameaça Hal, dizendo para ele tomar cuidado. Antes de sair furioso da sala, Carol tenta
tenta entender o que aconteceu enquanto Hal estava caindo, mas ele se recusa a revelar que foi seu trauma que o atrapalhou. Em vez disso, alega que os controles travaram e critica o interesse de Carol pela vida corporativa, lembrando-a de que ela é uma boa piloto. Enquanto isso, a cápsula de escape de Abin Sur cai em uma praia em algum lugar da Terra. Com pouco tempo de vida, ele instrui seu anel a escolher bem, e uma energia verde emerge do anel e sai voando. Enquanto isso, Hal chega à festa de aniversário de seu sobrinho, onde encontra sua mãe e irmãos assistindo às notícias sobre seu acidente, o que gera uma discussão entre ele e seu irmão Jack sobre sua segurança. Jack sai furioso e Hal pergunta a Jim onde está seu filho, Jason. Jim informa que Jason está no andar de cima e não quis descer porque está preocupado. Hal sobe para ver o menino e Jason o abraça. Enquanto tenta animar Jason, a energia verde do anel de Abin Sur entra repentinamente no quarto e penetra em Hal. Ele se assusta por um momento, mas ignora a sensação e entrega o presente de aniversário ao sobrinho. Jason se anima e finalmente se junta aos amigos na festa. Mais tarde, quando Hal está indo para seu carro, a energia verde forma um campo de força ao seu redor e o transporta até o local da queda da nave de Abin Sur. Hal fica chocado ao ver o acidente e corre para ajudar Abin Sur ao perceber que é um alienígena. Ele o retira da nave e tenta ajudá-lo com os ferimentos. Abin Sur, com dificuldade para falar, instrui Hal a pegar o anel e colocá-lo na lanterna dentro da nave. Hal não entende o que ele está dizendo, mas Abin Sur dá seu último suspiro e morre. Sem saber o que fazer, Hal liga para Tom, que vai imediatamente ao local da queda. Quando Tom chega, vê a nave alienígena e quer analisá-la, mas Hal o lembra de que não podem ficar muito tempo ali. Ele mostra a Tom o anel que Abin Sur lhe entregou. Nesse momento, eles veem helicópteros se aproximando do local do acidente. A dupla então foge o mais rápido que pode. Durante a fuga, eles se assustam com a energia verde que sai da lanterna quando o anel entra em contato com ela. Enquanto isso, no planeta Oa, Sinestro informa aos Guardiões sobre a morte de Abin Sur e também menciona a destruição de 2 planetas pelo monstro Parallax. Ele tenta convencer os Guardiões a permitir que ele enfrente Parallax antes que mais destruição ocorra, mas eles recusam, dizendo que estão cientes da ameaça e estão analisando a situação. Sinestro então pergunta aos Guardiões se estão com medo do inimigo que os ameaça. Ele se oferece para provar que a tropa dos Lanternas Verdes ainda é tão poderosa quanto sempre foi e solicita permissão para levar os membros mais fortes da tropa com ele em sua missão contra Parallax. Desta vez, os Guardiões concordam e autorizam a missão. De volta à Terra, a campainha da casa de Hector toca e ele abre a porta para encontrar 2 agentes. Eles o instruem a acompanhá-los e o transportam para um local secreto. No local desconhecido, um dos agentes usa um scanner de retina para destrancar uma porta e permite que Hector entre. Dentro do prédio, Hector encontra a doutora Waller, que pede desculpas pelo incômodo e o conduz a um laboratório de última geração. Hector fica impressionado com o que vê, mas fica ainda mais surpreso ao ver o corpo de Abin Sur sobre uma mesa. Waller pede que Hector faça a análise inicial da fisiologia do alienígena e ele pergunta por que foi escolhido para a tarefa. Infelizmente, ela não está autorizada a responder. No entanto, Hector se sente satisfeito por estar a sós com o corpo de Abin Sur. Ele inicia imediatamente a autópsia e registra os ferimentos que Abin Sur sofreu antes de morrer. Enquanto isso, Hal chega ao seu apartamento e coloca a lanterna sobre uma mesa. Ele coloca o anel e tenta ativá-lo, mas não consegue. Lembra-se, então, de que Abin Sur o instruiu a recitar o juramento enquanto usava o anel. Hal se senta, tentando imaginar qual seria o juramento, e começa a se frustrar por nada estar funcionando. Enquanto grita com a lanterna, Hal acidentalmente faz com que o anel toque nela, e uma onda de energia o joga no sofá. Seus olhos começam a mudar de cor enquanto ele observa a lanterna brilhando, e então recita o juramento. Nesse momento, Hal ouve uma batida na porta, logo após recitar o juramento dos Lanternas Verdes. Ele abre e vê Carol, que quer entrar e conversar. Hal se recusa, por causa do que está fazendo, e sugere que conversem tomando algo fora. De volta ao laboratório secreto, enquanto Hector realiza a autópsia, fragmentos da energia amarela de Parallax perfuram seu dedo e entram em sua corrente sanguínea. Após finalizar a autópsia, Hector entrega uma cópia de sua análise para Waller e enfatiza como a fisiologia humanoide de Abin Sur é extraordinária. Ele se pergunta como o público reagiria à notícia da aparição de um alienígena, mas Waller o informa que as pessoas no comando não querem que ninguém saiba sobre isso. Ela ordena que ele mantenha segredo, e Hector concorda. Enquanto isso, Hal e Carol vão ao bar tomar alguns drinks, e Hal se desculpa repentinamente. Eles relembram o passado, e Hal ouve uma música familiar. Carol se recusa a dançar com ele, mas eventualmente cede. Enquanto dançam, Carol aponta que Hal tem medo de deixá-la se aproximar. Ela admite que passou o dia inteiro preocupada com ele, e pergunta o que aconteceu durante o teste. Para sua surpresa, Hal apenas agradece pela dança e sai do bar. Ele vai até o carro, e ao tentar pegar as chaves que deixou cair, Bob e alguns ex-colegas aparecem. Eles o atacam em retaliação por terem perdido seus empregos devido à decisão imprudente de Hal.
Hal tenta revidar, mas não é forte o suficiente para enfrentar os 3 homens. Os agressores vão embora, e ao tentar chamá-los de volta para continuar a briga, Hal acidentalmente usa a energia do anel para construir um punho gigante que os arremessa para longe em direções diferentes. A estranha força então o envolve novamente, e Hal tenta tirar o anel, sem sucesso. O campo o transporta para fora do planeta, entrando em um buraco de minhoca. Hal vê o planeta Oa, do outro lado do buraco. Simultaneamente, Hector tem dificuldades para dormir e tenta se refrescar no banheiro. Em Oa, uma máquina estranha escaneia o corpo de Hal, causando-lhe intensa dor. Mais tarde, ele acorda vestindo o traje da tropa dos Lanternas Verdes. Após se admirar no espelho, Tomar-Re se apresenta como o Lanterna Verde do setor 2813. Hal fica surpreso ao descobrir que sabe muito sobre o setor de Tomar-Re. Ele então é informado de que o processo de indução ativou as funções avançadas do anel, incluindo uma vasta quantidade de conhecimento. Tomar-Re explica que a espécie humana é relativamente jovem em comparação com outras, e Hal é o primeiro humano a se tornar um Lanterna Verde. Ele dá boas-vindas a Hal em Oa e mostra a cidadela dos Guardiões. Tomar-Re flutua no ar e Hal tenta segui-lo, mas inicialmente cai. Logo ele aprende a voar e acompanha seu guia, que lhe fala sobre a bateria central que carrega os lanternas. Eles chegam a uma clareira e veem membros da tropa dos 3.600 setores. Os membros os observam, mas logo voltam seus olhares para Sinestro, que chega para discursar. Sinestro informa sobre a morte de Abin Sur e alerta sobre a ameaça que enfrentarão. Ele fala da missão contra Parallax e motiva todos a permanecerem fortes. Logo após o pronunciamento, Tomar-Re explica como o anel funciona e informa a Hal que sua força de vontade transforma pensamentos em realidade. Os limites do anel são apenas os limites da imaginação do portador. Hal tenta criar uma construção limpa, mas sua criação não é tão fluida quanto a de Tomar-Re. Nesse momento, Kilowog aparece. Hal se assusta com sua presença e percebe que Kilowog será seu instrutor de combate. O primeiro conselho de Kilowog é nunca baixar a guarda. Ele dá as boas-vindas a Hal ao que chama de o pior dia da sua vida, e os dois iniciam o treinamento imediatamente. Kilowog derruba Hal no chão e arremessa enormes rochas sobre ele. Isso obriga Hal a criar um escudo, mas o instrutor não fica impressionado. Ele começa a lançar discos que destroem a construção de Hal com facilidade e o lançam longe. Em seguida, eles passam para a próxima lição, na qual Kilowog usa o anel para criar um mini-sol ao lado de Hal. A força gravitacional do sol quase o suga, mas Hal se ancora ao chão. Kilowog explica que objetos maiores são puxados mais rapidamente pela gravidade. Ele oferece ajuda para Hal se levantar, mas o soca no rosto, dizendo que seus inimigos não vão jogar limpo. Hal leva isso para o lado pessoal e revida, conseguindo derrubar o instrutor. Sinestro chega ao local do treinamento e não fica impressionado com o fato de o anel ter escolhido um humano. Ele informa a Kilowog que assumirá o treinamento e avisa Hal que não tolerará fraqueza. Pergunta se Hal está com medo e se prepara para lutar. Hal então cria uma espada e começa a lutar, mas é facilmente superado. Sinestro sente o medo de Hal e diz que isso enfraquece tanto ele quanto suas construções. Ele derrota Hal com facilidade durante o combate e o chama de insulto ao anel de Abin Sur antes de sair voando. Quando Kilowog e Tomar-Re voltam, Hal decide abandonar a tropa dos lanternas. Tomar-Re lembra a Hal que o anel nunca erra e que deve haver uma razão para tê-lo escolhido, uma razão que ele ainda não consegue ver. No entanto, Hal já tomou sua decisão e não pretende mudar de ideia. Ao retornar à Terra, ele tenta abandonar o anel, mas muda de ideia ao ver a jaqueta de seu pai. Enquanto isso, Hector dá aula em uma escola e começa a ouvir vozes em sua cabeça. Ele tenta ignorar, mas as vozes se tornam específicas, e ele percebe que consegue ouvir os pensamentos de um aluno. O aluno acha a aula chata e chama Hector de esquisito. Hector subitamente adquire habilidades telecinéticas e joga o aluno no chão com a mente. Ele dispensa a turma e sai correndo enquanto os outros alunos ajudam o colega. Hector retorna imediatamente ao laboratório e realiza um teste em seu sangue. Ele observa que sua fisiologia está mudando a nível celular. Em seguida, recebe uma mensagem de seu pai, Hammond, pedindo que vá ao seu escritório. No escritório, Hammond o recebe, mas Hector não parece muito animado em vê-lo. Ele mostra a Hector o disco rígido com a análise e a autópsia de Abin Sur. Ao ver isso, Hector percebe que só foi escolhido para realizar a autópsia por influência de seu pai, e não por mérito profissional. Hector argumenta que há cientistas mais qualificados do que ele, mas Hammond diz que ele precisa aproveitar as oportunidades sempre que puder. Hector fica ainda mais irritado ao ouvir os pensamentos do pai e perceber que ele o considera um fracassado. Ele então sai do escritório ao receber uma ligação. Enquanto isso, na borda da galáxia da Via Láctea, Sinestro e sua equipe localizam Parallax e tentam aprisioná-lo novamente. Parallax se liberta das correntes com facilidade, deixando Sinestro chocado com o quão poderoso ele se tornou. Vários membros da tropa são destruídos no processo, e Parallax aproveita a abertura para drenar os medos deles e tirar-lhes a vida. Sinestro consegue sobreviver e relata suas descobertas aos Guardiões. Ele descreve como
como o Parallax é capaz de induzir o medo em suas vítimas antes de se alimentar desse medo e de sua essência. Ele alerta os Guardiões de que Parallax está a caminho de Oa e que é o primeiro inimigo a ousar atacá-los em seu próprio lar. Sinestro insiste em saber mais sobre o inimigo, e os Guardiões finalmente aceitam falar. Eles contam como perceberam que o poder da força de vontade não era suficiente para sustentar a batalha contra as forças das trevas. Eles chegaram a considerar o uso do poder do medo, mas perceberam que ele era imprevisível demais. Naquela época, um dos Guardiões se recusou a desistir da ideia e tentou provar que a luz do medo poderia ser dominada. Ele entrou sozinho na Câmara Proibida e, infelizmente, foi consumido pelo poder do medo, transformando-se no Parallax. Sinestro então junta as peças do quebra-cabeça e percebe que Parallax está indo para Oa para se vingar dos Guardiões e destruir a tropa. Ele sugere que retomem o plano abandonado e forjem um anel amarelo que os ajude na luta contra Parallax. De volta à Terra, o senador Hammond chega a um evento promovido pela Ferris Aircrafts. Hal também comparece ao evento e encontra Hector, que não fica nada feliz em vê-lo. Hammond cumprimenta os dois, elogia Hal e ignora o próprio filho, o que irrita ainda mais Hector. Hal tenta aliviar a tensão, mas sem sucesso. Os três se separam e Hal encontra Carol. Ele elogia seu vestido e a parabeniza por conseguir o contrato com os caças. Hal pergunta como Carol conseguiu fechar o acordo e ela revela que usou as ações impulsivas de Hal como argumento na negociação, ou seja, ele a ajudou sem saber. Eles continuam conversando e rindo das piadas de Hal, mas Hector os observa à distância, com ciúmes. Carl sobe ao palco para fazer um discurso aos convidados e agradece especialmente a filha Carol por ajudar a conseguir o contrato. Ela sobe ao palco e fica ao lado de Carl, enquanto Hammond os elogia pelo esforço. Ele então faz um brinde ao futuro e todos aplaudem, confiantes de que estão em boas mãos. Hector vai até Carol assim que ela desce do palco e ela fica feliz em vê-lo. Ele a abraça e a parabeniza por suas conquistas. Carol pede desculpas, pois sabe que conviver com Hammond como pai deve ter sido difícil. Hector diz que está bem, mas de repente começa a falar sobre o corpo alienígena que examinou. Hammond ouve a conversa e rapidamente interrompe, dizendo que se trata apenas de uma história fictícia. Hector se irrita, afasta a mão do pai e vai embora. Logo depois, Hammond entra em seu helicóptero e se prepara para deixar o evento. À medida que a aeronave começa a subir, Hector vê uma oportunidade de se vingar. Ele usa sua telecinese para lançar uma barra de metal na hélice traseira do helicóptero. Carol grita por ajuda, enquanto Hal observa o que está acontecendo e percebe que precisa agir para salvar os passageiros e os civis. O helicóptero cai e quase atinge Carol, mas Hal usa seu anel para impedi-lo. Ele então constrói um carro ao redor da aeronave e a move por uma pista de corrida. Ao mesmo tempo, um grande logotipo de metal cai em direção a Carol, mas Hal dispara um campo de energia para protegê-la. Ele finalmente consegue parar o carro e remove os destroços sobre o escudo que protege Carol. Carol sai ilesa e Carl a abraça. Hal então voa para longe quando se certifica de que ninguém mais está em perigo, mas ele não percebe que uma mulher gravou todo o incidente. Hector volta para casa cambaleando. Ele começa a sentir dor quando sua cabeça de repente começa a aumentar de tamanho. Parallax sente a conexão com Hector e este destrói o quarto com raiva. Após completar sua mutação, ele se senta e pega uma foto de Carol enquanto ouve as notícias sobre o que aconteceu na festa. Mais tarde, Hal vai até Carol vestindo seu traje e ela o agradece por salvá-la. Ela então se aproxima e imediatamente percebe quem ele é. Ela pergunta o que está acontecendo e Hal a leva até uma torre de controle, onde eles conversam. Hal diz que desistiu de ser um lanterna verde, mas Carol se irrita com o fato de ele sempre fugir de seus problemas. Ela volta para o escritório e Hal voa embora. Enquanto isso, Hector está sentado em um carro em frente ao escritório de Carol. Ele vê Hal voando e se pergunta o que está acontecendo. Pouco tempo depois, ele vai até seu laboratório, onde continua observando as mudanças em seu corpo. A Dra. Waller entra na sala e pede que Hector a acompanhe. Ela o toca fisicamente, o que permite a Hector acessar suas memórias. A Dra. Waller leva Hector até o laboratório secreto, onde ele vê seu pai, Hammond, que assume a culpa pela mutação do filho e promete consertar tudo. Por outro lado, Hector está empolgado com sua transformação e afirma que nunca se sentiu tão bem na vida. Ele agarra Hammond enquanto diz isso, mas um médico o sedativa rapidamente para impedir que ele se mova. Pouco depois, Hector acorda e se vê amarrado a uma mesa. Hammond o informa que eles vão fazer alguns testes nele. Hector então usa sua telecinese para derrubar o médico que se preparava para os testes. Ele também ataca os guardas na sala, fazendo com que se eletrocutem e se liberta das amarras. Ele então coloca Hammond sobre a mesa e o impede de escapar. Enquanto isso acontece, Hal invade o laboratório e encontra Waller presa contra uma parede de vidro. Hector a derruba, mas Hal a segura e joga vidro derretido no rosto de Hector. Hal tenta salvar Hammond, mas Hector o derruba com grandes cilindros de metal. Ele então caminha até Hal, que tenta se levantar e deita-se ao lado dele. Hector acessa as memórias de Hal ao tocá-lo e descobre sua identidade secreta. Em seguida,
ele levanta Hammond usando sua telecinese, o arremessa para dentro de uma sala e ativa a fornalha. Tomado pela raiva, Hal coloca seu anel na testa de Hector e vê Parallax, que diz que destruirá a Terra e usará seu poder para derrotar os Guardiões. Hector é arremessado para longe, grita no meio da névoa e desaparece. Algum tempo depois, Hal retorna para casa e conversa com Tom e Carol sobre a situação. Ele diz que sente que o anel cometeu um erro ao escolhê-lo, pois um membro da tropa deveria ser destemido, mas ele está cheio de medo. Carol lembra Hal de que seu pai sempre teve medo, mas escolheu ser corajoso. Ela afirma que ele tem a capacidade de superar o medo, assim como o pai. Enquanto isso, Parallax entra em contato com Hector telepaticamente e o instrui a eliminar Hal, pois ele representa uma ameaça. Na tentativa de salvar seu mundo, Hal voa até Oa para falar diretamente com os Guardiões. Os Guardiões, no entanto, já forjaram o primeiro anel amarelo e Sinestro decide se tornar seu primeiro portador. Hal chega ao planeta e implora aos Guardiões que o ajudem a salvar a Terra. Ele explica que eles jamais se recuperarão do uso do novo anel. Hal também pede aos Guardiões que não se entreguem ao medo para que ele possa salvar seu planeta. Os Guardiões concordam e Sinestro lhe deseja sorte. Hal retorna à Terra e encontra Hector em um hangar. Ele também vê Carol flutuando no ar com uma agulha suspensa próxima ao seu pescoço. Hector então aparece e ameaça injetar nela a mesma substância que o conectou ao Parallax. Hal o convence a não fazer isso e oferece entregar seu anel de poder caso ele liberte Carol. Hector aceita o acordo e pega o anel. Ele sente o aumento de poder que o anel concede, mas quebra o acordo e tenta atacar Hal. Contudo, o ataque não atinge Hal, já que ele é o legítimo portador do anel. O ataque é redirecionado e atinge Hector, lançando-o para longe. Isso faz com que Carol caia, mas Hal a segura a tempo antes que ela atinja o chão. Ao mesmo tempo, Parallax chega à Terra e invade o prédio. Ele encontra Hector, a quem chama de fracasso, e absorve sua essência, matando-o. Hal tenta recuperar o anel de Hector, mas não consegue, pois Parallax ameaça absorver sua essência também. Carol percebe que Hal precisa de ajuda e usa mísseis dos caças para distrair Parallax. Ela então pega o anel e o lança para Hal, permitindo que ele voe com ela para fora do prédio em segurança. Hal pousa em um telhado e Carol teme que ele não sobreviva à batalha contra Parallax. Percebendo que não tem escolha, Hal decide se sacrificar pelo bem maior. Ele a abraça antes de partir. Parallax causa caos na Terra, atacando civis e roubando suas essências. Hal chega ao local para enfrentar Parallax, mas é cercado. Parallax sente o medo de Hal aumentando, mas ele não desiste. Hal recita o juramento dos Lanternas Verdes e voa através de Parallax. A batalha então se estende para fora do planeta, enquanto Hal voa por um cinturão de asteroides para tentar desacelerar Parallax. Infelizmente, a ideia não funciona, mas então Hal tem uma ideia ao avistar o Sol. Ele voa rapidamente em sua direção, atraindo Parallax. Parallax acaba preso pela gravidade do Sol e não consegue escapar. Hal então desfere o golpe final que lança Parallax dentro do Sol, destruindo-o. Exausto da batalha, Hal flutua em direção ao Sol, mas é resgatado por Sinestro, Kilowog e Tomar-Re. Todos retornam para Oa, onde Sinestro elogia Hal por sua bravura contra Parallax. Ele finalmente aceita Hal como sucessor de Abin-Sur, e os membros da tropa celebram. Mais tarde, Hal retorna temporariamente à Terra e diz a Carol que precisará viajar por um tempo. Ele se despede e voa. Em Oa, Sinestro vai até o cofre onde está armazenado o Anel do Poder baseado no medo. Ele quebra o objeto que o mantém preso e pega o anel. Sinestro então remove seu anel de lanterna verde e coloca o anel amarelo, fazendo com que seu traje mude de cor e ele seja infundido com a energia do medo. Hal havia passado por uma tragédia devastadora, que permitiu que o medo dominasse sua vida. No entanto, sua força de vontade o manteve de pé e foi forte o suficiente para torná-lo membro da tropa dos Lanternas Verdes. Isso representou sua maior oportunidade de enfrentar o medo ao lutar contra o quase imbatível Parallax. O sucesso dessa batalha o libertou do medo e lhe deu um novo começo. No entanto, uma nova ameaça se esconde nas sombras, pois Sinestro tem seus próprios planos. Será que Sinestro se tornará um problema para Hal e a tropa dos Lanternas Verdes? Bom, o filme termina por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.